O amor sem esperança não tem outro refúgio senão a morte. Quero começar com essa frase, que é do Alencar, um dos principais autores aí do romantismo no Brasil, para convidá-los a ter esperança num momento como esse, num dia como esse, nesse sabadão, com o mundo caindo literalmente, e a gente precisa estar junto para seguir nessa caminhada. Eu uso essa frase aí, que é uma frase do Alencar, para dizer para vocês o tamanho da complexidade que é essa escola literária do romantismo. Eu não digo só um tamanho temporal, não. É uma escola literária que, pra vocês terem uma noção, a gente não consegue matar em 2 aulas, como a gente conseguia fazer com algumas escolas literárias que a gente já estudou. Aqui a gente precisa de um pouco mais de tempo. E não porque ela foi muito longa temporalmente, mas porque ela é muito complexa, na quantidade de autores diferentes, na quantidade de enredos diferentes que nós temos que conhecer. Por isso, hoje a gente começa a conversar sobre o romantismo, mas na semana que vem a gente continua. Então arregassem as mangas, vamos adentrar nesse universo, parafraseando aí uma frase muito famosa também, que diz que o romantismo ou a gente chora ou a gente ri. Eu quero te convidar a chorar ou rir nessa escola literária que é encantadora, muito bem? Então a primeira coisa é, seguindo aí o conteúdo de vocês, essa nossa aula vai falar sobre o romantismo em Portugal. Semana que vem a gente começa a estudar o romantismo no Brasil. E como eu sempre faço com vocês, a gente vai começar dando uma olhadinha na história desse período. Quando a gente pensa em literatura, não dá para ignorar o fato que literatura nada mais é do que entender o que os caras escreveram dentro de um recorte temporal, ou seja, dentro de um espaço de época, né? Dentro de um contexto histórico. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Gente, eu já tive infinitos professores maravilhosos de literatura, mas a sensação que eu tinha é que a hora que eu fazia a prova, aquilo não tinha a ver com o que a gente tinha estudado ou debatido durante as aulas. O objetivo de falar com vocês sobre o contexto histórico é para que vocês entendam que os grandes vestibulares hoje não vão pedir características para vocês. Quais são 3 características do romantismo? Isso não existe numa prova rica. O que existe numa prova rica, de fato, é, sem sombra de dúvida, conseguir entender dentro de um contexto de época, dentro de um contexto histórico-cultural, o que as pessoas estavam escrevendo. Por isso, vamos tomar nota aí disso que eu sempre faço em todas as aulas, que é o marco inicial. A gente está falando de 1825, quando Almeida Garré, um autor inclusive que a gente vai estudar hoje, escreveu um poema intitulado Camões. Não vamos fazer nenhuma confusão, hein? Não tem nada a ver com Camões lá do classicismo aqui. Ele só intitula esse poema de Camões, claro, aí uma referência, mas não tem nada a ver com a questão de tempo. Lá nós estamos falando de 1500, aqui nós estamos falando de 1825, século XIX. No Brasil, isso vai ser um pouquinho mais tardio, mas a gente tem na figura do Gonçalves de Magalhães a produção desse poema que se chama Suspiros Poéticos e Saudades. Então, o que eu quero trazer aqui latente para vocês é que a gente tem que pensar que estamos falando do século XIX, estamos falando de 1825, 1830, principalmente aí essa primeira metade, ok? Trouxe aí também outra referência aqui pra vocês, pensando mais em mundo agora, né? Com certeza vocês já ouviram falar do Médico Monstro, Frankenstein, que são referências de obras românticas aí na Inglaterra. Lá na Inglaterra, né? Aí não, que parece que Brasília é Inglaterra. E a gente já tinha falado sobre Os Miseráveis na nossa aula passada, por conta do contexto histórico, desse período aí da tomada do poder, né? Da tirada da monarquia e do absolutismo e colocado então no poder os burgueses, que foi nada mais, nada menos do que a Revolução Francesa, e foi retratado aí de uma forma muito singular pelo Victor Hugo nessa obra Os Miseráveis. Então, esses 2 contextos aí, seja Inglaterra e França, são importantes pra gente ter um norte mesmo. Agora, quando a gente fala de Brasil e Portugal, é o que vai aparecer pra vocês nos vestibulares. Feliz ou infelizmente, não aparece literatura que não seja brasileira e portuguesa. Por isso, grandes autores como Shakespeare, como Victor Hugo, como, sei lá, Gustave Flaubert, que escreveu Madame Bovary, são autores que a gente não estuda porque a gente se limita a esse recorte. Brasil e Portugal, certo? Tomado nota então, estamos falando do século XIX e nesse período eu sempre falo com vocês. Vamos entender o que acontece nesse panorama histórico?
Ai, meu Deus do céu, agora vai. Vou parar para fazer esse desabafo aqui de uma professora do século passado, porque de fato sou, porque eu acabei de falar 40 minutos aqui e simplesmente, a hora que eu fui enviar isso, não tem espaço suficiente no cadralho do não sei das quantas, do HDMI, do HDP, do HF, o JPEG, sei das quantas. E olha, gente, vou confessar pra vocês que não é fácil. Eu sei que não tá fácil pra vocês não, mas aqui pro outro lado também não tá. E olha que eu sempre me achei uma professora moderninha, viu? Eu lembro que os professores tinham um disquete, eu falava, meu, eles usam disquete, eu uso pendrive. E agora eu não dou conta de fazer um porra de um vídeo e enviar. Não posso xingar, desculpa. Então vamos voltar aqui, porque ninguém quer ver o desabafo de uma professora do século passado, né? Mas eu quero voltar com vocês, então, trazendo a memória, aí sim, o século XIX, o que a gente tem de importante nesse período. Vamos lá. Primeira coisa que a gente já falou, Revolução Industrial, mas agora nós estamos falando de uma mudança de tempo, né? Não é mais século XVIII, século XIX, isso se intensifica, já vamos falar com mais calma. Além da Revolução Industrial, a gente tem a Revolução Francesa e os seus desdobramentos, super simbólico, principalmente para essa classe, para essa escola literária, que é uma escola literária burguesa. Saindo daí, tenho que destacar com vocês, com certeza, a vinda da família real para o Brasil e tudo que isso cria, sobretudo culturalmente, no nosso pensamento. E ainda destacaria dentro desse período a independência do nosso Brasil, né? Nós estamos falando aí de 1822, a independência, ainda que fictícia, mas a gente tem aí um momento importante. Vamos falar um pouquinho mais a fundo desses 4 pontos fundamentais do panorama histórico desse período. Muito bem, pessoal, vamos falar mais a fundo, então, desses 4 pontos que eu destaquei aqui para vocês. A começar pela Revolução Industrial, a gente tem, claro, que o início dela não é agora no século XIX, mas o desdobramento dela é muito simbólico nesse período, porque isso, mudando os meios de produção, mudando a estrutura econômica, consequentemente, culturalmente, a sociedade também sofre transformações. E essas transformações vão ser super simbólicas quando a gente começar a perceber visões de que o dinheiro importa demais, visões de que o tempo é dinheiro, que vão estar intrínsecas aí nos romances, nos textos em que a gente lê. Então, esse período é um período que vale a pena destacar com certeza a Revolução Industrial. Semana passada a gente falou muito da Revolução Francesa e ela não deixa de ser importante para essa escola literária, muito pelo contrário. Embora a gente tenha um período da Revolução Francesa muito antecedente a isso, a gente percebe que o desdobramento dessa Revolução Francesa é super simbólico para o romantismo. Vou me fazer mais clara. O romantismo, ele tem como subtítulo aí a arte burguesa, ou seja, a burguesia é a palavra de ordem para essa escola literária que é o romantismo. E a gente sabe que a burguesia está totalmente ligada à Revolução Francesa. Se você não acompanhou a aula o conteúdo da aula passada, vale a pena você voltar lá um pouquinho. Eu falo detalhes, assim, com muito cuidado da Revolução Francesa. Mas pra gente, nesse momento, o que eu quero recortar é o seguinte. 97% da população fazia parte do que era chamado esse terceiro, né? Eles acabam com toda a carga tributária do país. Então, imagina vocês, enquanto 3% da população se beneficiava, 97% da população trabalhava para que os outros tivessem aí alguns privilégios. A Revolução Francesa nada mais é do que, olha aqui que a gente pode ver nesse quadro, cortar literalmente a cabeça dos reis e colocar no poder essa que era a classe que tinha o poder econômico, mas não tinha até então o poder político, que era a burguesia. Eu costumo muito falar nesse período, não sei se vocês se lembram, deixa eu até aproveitar que nós temos esse recurso aqui fácil. Vocês lembram de uma personagem? Não, né, gente? Que eu vou me sentir mais professora do século passado ainda. Mas vocês lembram de uma personagem que chamava Lady Kate? Lady Gaga, eu já ia pôr. Lady Kate. E Glauber, não. Era uma personagem de um programa maravilhoso que se chamava, eu já até esqueci o nome daquele programa péssimo, que passava na Globo de humor. Ai, meu Deus, esqueci o nome do programa. Mas não estão perdendo nada com isso. Mas essa personagem era uma personagem que ela tinha enriquecido. Deixa eu ver se tem algum pedacinho aqui. Aqui, ó, esse deve ter o jargãozinho dela. Que é? Tô pagando! Que é? Personagem? Deixa eu ver se tem aqui uma parte que ela fala essa frase. Porque a grana eu tenho, só me falta mil gramas. Que é? Tô pagando! Vou voltar só pra vocês ouvirem. Grana eu tenho. Só uma pausa da literária.
Patrícia, qual que é a relevância da Lady Kate para os vestibulares da FUVEST e da Unicamp? Muito, tá? Pode acreditar em mim. Presta atenção nessa personagem. Falta, meu glamour. Problema. Porque a grana eu tenho. Só me falta, meu glamour. Que é? Só pago. Muito bem, pessoal. Essa personagem era uma mulher que ganhou muito dinheiro, mas ela não tinha ainda o status de rico. Sabe aquele novo rico, um emergente, um cara que enriqueceu, mas que ele ainda tem trejeitos de pobre? Essa é a burguesia desse período. Por isso que eu fiz vocês assistirem esse trechinho. A burguesia desse momento é um grupo que enriqueceu, mas que não tem o status, não tem o sangue azul, não tem a aristocracia, não tem o brasão que a gente percebe na monarquia. Quem vai dar à burguesia, quem vai dar a essa classe esse status é justamente a literatura, é justamente o romantismo. O romantismo é a escola literária burguesa, ela é a arte burguesa. Então agora eu já tenho dinheiro, eu já tenho o poder político por conta da Revolução Francesa, e agora para eu ter a cultura, para eu ter o intelecto, a literatura vai então oferecer essa troca. É importante ter dito troca, porque enquanto, vejam essa relação tanto que é interessante, enquanto a burguesia está ganhando o status que a gente percebe aí por conta do dinheiro, né? Então assim, deixa eu me fazer entender um pouco melhor. Imaginem vocês, a burguesia vai ganhar o status, certo? E o que ela vai em troca oferecer? O que ela sabe fazer de melhor. Ela vai fazer com que o romantismo seja uma escola literária que tenha lucro, que também consiga atingir um grupo maior. Então, essa relação eu vou retomar, porque eu acho ela muito válida e muito importante para a gente entender a sequência. Ela é muito verdadeira nesse momento. Então, vejam só, o romantismo é a escola literária burguesa, é feita da arte burguesa. Mas a burguesia é essa classe que enriqueceu, que tem esse status, que tem, esse dinheiro, mas que ainda não tem o status. Quem vai dar esse status para ela? Quem vai dar esse sangue azul? A literatura. E o que a literatura vai receber em troca? A literatura vai receber em troca o que a burguesia faz de melhor, que é ganhar dinheiro, vender alguma coisa. Antes os textos não eram feitos em larga escala. Antes os textos não tinham acesso às grandes massas. E a burguesia vai dar à literatura do romantismo esse olhar de um texto que atinge, que seja lucrativo e que alcance uma grande quantidade de pessoas. Percebem por que a relação da Lady Kate, então, quando ela fala que só me falta o glamour, né? Ela fala, para a literatura também, para a burguesia também daquela época. Ela tinha o dinheiro, ela tinha o poder econômico, mas ela não tinha ainda esse brilho que quem vai dar a ela esse status é, então, a nossa literatura do romantismo. Ficou claro? Acho que foi legal essa relação. Vamos falar agora um pouquinho do último tópico que eu coloquei para vocês. O último ponto, então, depois da Revolução Francesa, é a fuga da família real para o Brasil. Pessoal, a gente sabe, vocês já estudaram, se não, com certeza, estudarão isso com muito cuidado desde a época da Era Napoleônica. O Napoleão, que era um cara baixotinho, tinha um poder de oratória absurdo e conseguiu realmente conquistar um império. A gente sabe também, até por conta da história, que a nossa família real, né, veio fugida lá de Portugal, literalmente. Então, enquanto as tropas napoleônicas invadiam Portugal, os navios saíam aí desesperados em direção à colônia, né? Então, a gente tem esse olhar assim, para aquela época, nossa, mas então a família real veio morar no Brasil, que simbólico. Mas eles não vieram por escolha, eles vieram por falta de opção. Importante a gente falar isso, porque quando a gente pensa em família real, a gente pensa, sei lá, 3, 4 pessoas. Não, nós estamos falando de mais de 10 mil pessoas num espaço de tempo, que isso é muito importante. Então, isso tudo vai mexer demais com a cultura, com o momento, com as pessoas daquela época. Imaginem vocês, chegando aqui no Brasil, mulheres com aqueles vestidos imensos, com aquelas perucas, homens com aquelas roupas. Por um país que não tem a fundo essa cultura, né, isso com certeza vai ser simbólico. Pra vocês terem uma noção, é tão simbólico que a gente tem até uns absurdos, assim. A roupa do exército ou da marinha brasileira, já não me lembro bem, mas ela é uma cópia do que a gente tinha na Europa. Mas eles copiaram tão
tão esdrúxulamente que eles copiaram até as cores. Então imagina vocês, um clima tropical como nós temos, primeiro não dava nem para comparar com o da Europa. Aí colocaram aquele tipo de roupa, aquele panorama, aquele perfil de roupa que não tem nada a ver com o que a gente vive aqui, e ainda copiaram inclusive as cores, que se eu não me engano eram as cores da bandeira da França. Mas enfim, digo isso como exemplo para mostrar para vocês que todo olhar da família real, esse olhar de admiração pela Europa e por esses costumes, ele vai vir à tona nesse momento, sim. Importantíssimo, porque a gente vai falar disso quando a gente for falar da independência do nosso país, né? A gente sabe aí que a independência do Brasil, ela não tem nada a ver com a independência de outros países, como por exemplo os Estados Unidos, né? Que a gente ficou muito ruim a resolução desse quadro aqui, mas é um quadro simbólico aí do grito, né? Do brado da independência, que foi muito mais simbólico mesmo do que efetivo, né? De fato, esse momento não aconteceu dessa maneira, e vocês também já viram isso com toda certeza, mas a independência é uma palavra de ordem para esse contexto. Por quê? Se a gente está vivendo desde aí da época que a família real veio para o Brasil com uma cópia, se a gente tem visto o tempo todo a família real como um modelo, a independência do Brasil vai criar uma versão completamente diferente disso. Aqui a gente vai ter um olhar de tentar resgatar alguma coisa que seja verdadeiramente brasileira, alguma coisa que seja verdadeiramente nossa. E aí vale a pena essa retomada, porque a gente vai ter o que eles escolheram então para ser esse exemplo desde as obras todas. Obviamente os índios, olha o jeito que eu escrevi índio, os índios como uma figura para ser a brasilidade representada aí nesse período da independência do Brasil, e que vai ser muito destacado nas obras aqui, por exemplo, nacionalistas. A gente vai falar tudo isso com muito tempo, com muita calma, mas eu só tô voltando na independência para traçar esse panorama. O Brasil, depois da descoberta, depois da vinda da família real, tem esse olhar de admiração para a Europa. Com a independência do Brasil, cria-se a visão de trazer à tona algo que seja mais brasileiro. E eles vão escolher quem para trazer essa brasilidade? O índio. A minha pergunta é, o índio vai ser retratado na mais verdadeira brasilidade? Não. O índio vai ser realmente vestido com uma roupa de herói. Então, parece que a gente está lendo Cinderela, um príncipe. Só que ao invés de ser um príncipe, é um índio. Tem um poema do Oswald de Andrade, que eu acho que em outras oportunidades eu já falei com vocês, que eu adoro e que faz referência a muitas coisas diferentes da literatura, e que ele fala assim: quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Isso é muito verdade para esse momento, e eu quero traçar aqui outro recorte importante. Aqui no romantismo a gente vai ter essa necessidade de trazer essa brasilidade na figura do índio, até porque nós estamos falando do contexto histórico, nós estamos falando desse momento de independência do Brasil. Mas esse índio é um índio brasileiro verdadeiramente? Não é. 100 anos depois, em 1922, com um período importantíssimo da Semana de Arte Moderna, lá no modernismo nós vamos ter de novo esse resgate. O Oswald de Andrade, por exemplo, é um desses autores do modernismo, de trazer à tona o que é brasileiro mesmo. E a figura do índio vai aparecer mais uma vez. Mas agora não é mais esse índio paparicado, não é mais esse índio vestido, fantasiado de índio. Ele é um índio mesmo, é um brasileiro mesmo, ele é esperto, ele passa os outros para trás, ele dá um jeitinho em tudo, ele é o nosso Macunaíma, por exemplo, sim? Só vale a pena esse recorte porque tem muito a ver com esse momento e essa tentativa de trazer a brasilidade fake que a gente vai ver aqui na figura do Alencar demais. Muito bem? Mas, pessoal, por enquanto a gente não vai estudar o romantismo no Brasil. A gente vai fazer um recorte agora, conhecendo um pouquinho sobre as características, entender dentro desse contexto histórico o que vale de características literárias, o que nós podemos elencar de coisas importantes que vale tanto para o Brasil quanto para Portugal como características. Tomem nota aí. Bom,
Como eu disse pra vocês, eu não acho que isso seja questões de prova, né? Não vai aparecer assim, quais são as características literárias do romantismo, igual aparece em muita prova ruim de literatura. Não. Mas entender essas características, isso vai ser importante para a gente conseguir analisar as obras. E aí sim, pensando em vestibular, como isso aparece? Analisando as obras, a gente consegue retomar, achar pontos em comum, desde o contexto histórico da época, quanto às características, e aí sim aos personagens da obra. Então aquela história, gente, de decorar características, de decorar personagens, isso não tem cara de uma prova atual, ok? Destaquei para vocês as principais, então, características desse movimento. O egocentrismo, sem sombra de dúvida, é uma palavra de ordem. Porque a gente saiu de um momento que era teocêntrico, ou seja, Deus no centro de tudo. Historicamente, passamos por um momento antropocêntrico, ou seja, o homem no centro das decisões. E agora a gente chega num momento egocêntrico, em que o eu, em que o ego é o centro de todas as outras definições. Por isso que essa escola literária usa demais a primeira pessoa. Por isso que essa escola literária é muitas vezes, olha aqui o que eu coloquei para vocês, ilógica. Ela é muitas vezes ela vai fugir do que é real. Muitas vezes ela vai trazer pra gente um escape. Eu acho que até coloquei escapismo. Esse escapismo tem a ideia justamente de mostrar pra gente... Ixi, tirei tudo aqui da ordem, né? Mas esse escapismo é a ideia de escapar mesmo da realidade. Então, assim, imaginem que a realidade tá nesse patamar aqui, ó. Essa fosse uma linha da realidade. O que o romantismo vai fazer com ela? Vai idealizar. Vai trazer essa realidade sempre pra cima, sempre à frente. Liberdade de expressão também é uma palavra de ordem, né? Uma expressão de ordem, até porque eles têm menos formalidades na escrita, até porque estamos falando de um texto que atinge um número maior da população, né? Que atinge uma massa. Então não é mais aqueles textos clássicos, difíceis de ler. Paty, mas eu li, sei lá, Moreninha, li Amor de Perdição e achei dificílimo. Claro que pra gente ainda pode ser difícil, porque é um texto escrito em 1800 e tanto, mas pra época ele era um livro de fácil acesso, era um livro possível de ler. Então a palavra de ordem pra mim, a principal, seria idealização. Então eles vão sempre pegar a realidade e idealizar. O nacionalismo, até por conta do contexto histórico, vai ser presente também nesses dois momentos, ok? Então fica aí, egocentrismo, liberdade de expressão, escapismo, nacionalismo, idealização e ilogismo como características fundamentais. Agora que nós já estamos munidos com o contexto histórico, agora que a gente já conseguiu pensar nas características dessa época, agora sim a gente pode estudar literatura pura e crua, entender as histórias. E, gente, é uma sensação de mesmo, senta que lá vem história, porque são muitas histórias nessa escola literária do romantismo. Antes da gente começar, eu quero passar duas informações importantes. A primeira, vocês sabem que a gente vai dividir romantismo Brasil, romantismo Portugal. Hoje, a gente começa só com o romantismo em Portugal. Pra mim, essa parte é uma parte que cai muito pouco nos vestibulares, né? Então, eu sempre falo pra vocês o que mais aparece e o que menos aparece. Não significa que seja menos importante, mas para vocês terem uma noção, em grandes materiais, essa parte já foi até cortada. Eu nunca tiro, mesmo trabalhando com outros materiais, eu sempre volto, mesmo que não tenha, eu volto a falar do romantismo em Portugal, porque me dá um dó mesmo, uma sensação de meio se sentir aí órfão, né, de um conteúdo. Então eu tenho um dó de não passar e acabo falando sobre isso com medo mesmo de que isso de uma forma ou outra apareça para vocês em prova. Mas sem sombra de dúvida, se comparar romantismo no Brasil com romantismo em Portugal, o número de questões do romantismo no Brasil o número é infinitamente maior do que quando a gente tem isso comparado a Portugal. Outra informação importante que eu quero dar é sobre essa palavra romantismo. Sempre que a gente usa romantismo, a gente faz uma alusão a uma coisa amorosa, com um final feliz. Essa palavra, né, romance, nos faz lembrar isso. Mas na literatura, a gente já até falou sobre isso lá no início das aulas, ainda quando estávamos juntos,
que o romance não tem nada a ver com ser uma história de amor. Romance para literatura é um livro, então pode ser um romance romântico, e isso não é um pleonasmo, não é uma redundância, pode ser um romance realista, pode ser um romance naturalista, mas romance para literatura é um texto, é um livro, um texto de uma grande narrativa, com vários núcleos, né? Então um gênero aí textual, um tipo de texto importante, mas não tem a ver com história de amor e assim. As que a gente vai estudar é um romance romântico. Então, sim, aí sim nós vamos ver muito essa figura da paixão, essa ideia do homem, da mulher, da donzela, do cavaleiro, muito forte, principalmente quando a gente pensa no Brasil, ok? Quando a gente pensa em Portugal. Antes de começar a falar de Portugal, eu só quero traçar o último panorama. Lembra que eu acabei de falar para vocês que a literatura vai dar à burguesia o glamour e, em contrapartida, a burguesia vai dar à literatura o dinheiro, o lucro, a produção em larga escala? A gente vê isso fortemente no Brasil com o que a gente chama de romances folhetinescos. Vou bater muito nessa tecla na nossa próxima aula, mas só para adiantar, caso apareçam alguns exercícios aí para vocês, romances folhetinescos são esses que vinham no rodapé do jornal. Então, pra vocês terem uma noção, esses romances eram assim, livros que as mulheres compravam no jornal para ler no rodapé de cada jornal um capítulo de uma história. Agora, pensem vocês, com que tipo de realidade que a gente ainda vive hoje isso se parece? Capítulos curtos, sempre aquela história idealizada de amor, de uma protagonista, sempre quando tá terminando aquele capítulo, a gente tem algum clímax para que a pessoa queira no outro dia comprar um outro jornal para ler mais uma parte. Isso é exatamente o que a gente vive hoje com as novelas. Então, assim, não tenho dúvida que daqui anos e anos e anos as novelas também serão estudadas. Assim como a gente critica essa alienação à realidade que a gente enxerga nas novelas, a gente vai enxergar isso nas donzelas, a gente vai enxergar isso nas mulheres burguesas daquela época. Aliás, esse traço que vai ser muito criticado na próxima escola literária, que é o realismo. Mas até então, no recorte em que a gente vai enxergar, a sensação que a gente tem é que a gente está assistindo uma novela. É que a gente está assistindo uma novela muitas vezes mexicana. E é daí que eu começo com vocês falando hoje sobre essas obras importantes do romantismo em Portugal. Vamos lá? Quando a gente pensa no romantismo português, esses três nomes são recorrentes. O Almeida Garré, o Alexandre Herculano e o Camilo Castelo Branco. Num grau assim de importância para vestibular, o mais conhecido é o Camilo Castelo Branco. Mas a gente já falou de Almeida Garré nessa aula de hoje mesmo, quando eu falei para vocês do nosso marco inicial, né, na produção dele daquele poema chamado Camões. Mas ainda assim, nós vamos mergulhar aí a fundo nessas histórias interessantes e importantes desses três autores. Começando pela história do Almeida Garré, nós temos duas importantes, Viagens na Minha Terra e esse teatro Frei Luís de Souza. Viagens na Minha Terra foi há um tempo atrás lista, então por isso que a gente tem uma sequência, uma proximidade de questões sobre essa obra, mas até então ela era uma obra pouco pedida. Sinceramente, acho que não seja uma das obras que mais apareça para vocês, mas ainda assim vamos falar com cuidado sobre ele. Muito bem, primeira coisa, pensando mesmo no mapa, a gente vai ter aqui a saída desse personagem aí, do narrador dessa história, da saída dele aqui de Lisboa até a chegada dele a Santarém. Santarém que é uma cidadezinha pequena aí de Portugal. Essa viagem que vocês estão vendo é uma viagem curtíssima, chega a ser até meio engraçado, porque ele narra como se isso fosse quase um Os Lusíadas, sabe? Parecendo mesmo uma epopeia, uma grande viagem, mas não tá fazendo como os portugueses lá que saíram de Portugal e chegaram às Índias. Tá simplesmente saindo de Lisboa e na Santarém, uma viagenzinha pra gente curtíssima aí. Muito bem, mas ainda assim, nessa primeira parte do livro, a gente tem uma descrição, parece quase que um livro biológico, assim. Ele fala sobre o relevo, ele fala sobre as estradas, ele vai descrevendo como é todo aquele ambiente. A gente tem nesse momento também um destaque importante para a diferença da realidade e da ficção. Sabe aquela história, sabe histórias tipo Titanic? Que a gente vê que tem muita proximidade com aquilo que ele de fato aconteceu na história, mas ele cria personagens fictícios. A mesma coisa vai acontecer aqui em Viagens na Minha Terra. Ele conta muitas coisas que tem a ver com o período, que tem a ver com a época, mas ele cria personagens nessa história.
Eu coloquei aqui pra vocês a figura do Quixote, do Dante, do Homero, por essa tentativa dele de trazer esse olhar aí de uma obra que é uma obra quase que épica, o que não é. Falo que é um livro híbrido porque existe uma mistura e uma fusão de diferentes textos, ok? Mas o que conta, enfim, essa narrativa? Muito bem, pessoal, pensando na história em si, nós temos aqui o núcleo, né, principal, os protagonistas dessa obra, a Joaninha e o Carlos. A Joaninha é ainda muito nova, muito pequena, quando o Carlos decide sair da casa dele, né, da fazenda onde ele vivia. Joaninha e Carlos são primos. E aí já faço o primeiro parênteses. Quem nunca, né, deu uns pegas no primo? Aliás, tem um primo meu que diz bem isso. Deus fez as primas pra gente não, com uma censura, beijar as irmãs, tá? Então essa era a frase. Deus fez as primas pra gente não pegar as irmãs. Então aqui rola já um sentimentozinho da Joaninha por ele, mas o Carlos acha ela ainda uma criança. Carlos sai, viaja, e aí ele inclusive se apaixona, tem um relacionamento com essa Georgina, que é uma mulher sofisticada e fina de Lisboa. Ele sai de Santarém e vai pra lá onde ele encontra essa Georgina. Tempos depois, até por conta de uma guerra, o Carlos volta. E quando ele volta, a Joaninha já não é mais essa priminha dele, né? Os dois são netos aqui, ó. Vejam essa árvore genealógica que eu fiz aqui. Os dois são netos aí da Dona Francisca. Quando o Carlos volta e vê a Joaninha, aquele mulherão, ele começa a ter certas atrações por ela. Interessante que a Joaninha, mesmo sendo um mulherão, ela tem aquela coisa de uma menina de cidadezinha pequena, interiorana, caipirinha, e ele se apaixona justamente por isso, né? Aquilo cria nele um desejo. A gente vê um outro núcleo, fora essa paixão dos dois, que a Dona Francisca é uma senhora cega, sempre visitada por esse Frei Diniz. E ela sempre chora demais, e a gente até percebe, nossa, aí deve ter algum mistério. E é um mistério bem mexicano mesmo, que eu conto pra vocês no desfecho da obra. Bom, o que acontece é que a Joaninha acaba fazendo tudo pro Carlos, inclusive quando ele se machuca na guerra, ela começa a tratar e cuidar dele no estábulo lá, levar comida, aquela coisa bem romântico mesmo. Só que quando o Carlos se vê curado, ele tem que decidir entre voltar pra Georgina ou ficar com essa prima, que é a Joaninha, inclusive chamada como Menina dos Rouxinóis. E aí o Carlos acaba decidindo ficar com a Georgina. Ele escreve uma carta, por isso um livro híbrido, né? Explicando que a Joaninha não merece, né? Não tem nada, o problema não é ela, sabe aquela coisa? Bem assim, olha, o problema não tem nada a ver com você, o problema sou eu sou muito pouco, você merece uma coisa muito melhor. E acaba meio que dispensando a Joaninha. Inclusive, ele faz isso muitas vezes motivado por esse segredo que é o Frei Diniz. Bom, o Frei Diniz, que visita essa casa o tempo todo e vê esse choro da avó, mostra pra gente um carinho muito grande pelo Carlos. E a gente vai descobrir no final do livro que a mãe de Carlos teve um caso com esse Frei Diniz. E desse caso nasceu o Carlos. Ou seja, esse padre, que claro não era padre na época, mas se transformou em padre por conta desse amor impossível, ele era, na verdade, o pai de Carlos. Sabe aquela coisa? Carlos Alberto, eu sou seu pai? Exatamente isso, tá? Aqui o Frei Diniz acaba se revelando o pai de Carlos, e aí o Carlos não quer mesmo ficar nessa fazenda e ele vai embora. Bom, Paty, mas o fato deles se desligarem não é muito romance romântico, você concorda? Mas o desfecho da Joaninha é. A Joaninha se vendo sem ninguém, percebendo que o amor da vida dela, que é o Carlos, acabou a abandonando, ela vai endoidecendo. Interessante a gente observar isso, que ela endoidece, mas ela endoidece de amor. Então, essa história que começa com uma descrição mesmo numa janela, o narrador tá chegando, por isso é um romance híbrido, né? O narrador tá chegando, andando por aquelas terras, e ele vê uma janelinha numa casinha e vários pássaros, vários rouxinóis. E aí ele vai adentrando na leitura, né, nessa janela, e ele conta essa história pra gente. E a história termina justamente com esses rouxinóis cantando e a gente descobrindo que a Joaninha acabou endoidecendo de amor. Então, assim, se eu não posso ficar com o cara que eu quero, eu enlouqueço literalmente. Muito bem, pessoal, só começou, senta que lá vem história, pega a pipoca que a gente vai para a segunda história agora. Vou revezando, tá? Um pouco eu converso com vocês, um pouco eu mostro o esquema. Não se preocupem que eu vou voltar lá no esquema para quem gosta de anotar, deixar isso esquematizado, tudo bem? Agora vocês podem fazer lettering no tempo
tempo que vocês quiserem, não precisa ficar reclamando para copiar rápido, né? Muito bem, a gente sai então aí dessa primeira obra do Almeida Garré e vamos para uma obra agora que é um texto dramático, um teatro, e ele é dramático nos dois sentidos, por se tratar de um teatro e por ser uma tragédia também. A gente vai conhecer a história agora da Madalena, uma mulher que é casada com Dom João de Portugal, um cara com muito status e que vai cumprir uma sentença de servir na guerra. Aliás, a guerra que esse Dom João vai é uma guerra famosa, chamada Alcácer Quibir. Acho que eu até já conversei com vocês sobre essa guerra lá no classicismo. Para quem não se lembra, Alcácer Quibir foi uma guerra importante porque é nessa guerra que nasce o mito do sebastianismo. Lembra aquele Dom Sebastião, um rei muito querido por Portugal, que desapareceu nessa guerra, e aí as pessoas não sabiam se ele tinha morrido de verdade ou se de fato se ele tinha desaparecido. Acontece que criou-se um mito, né? Criou-se uma imagem de que ele era um santo e ele começava a ajudar as pessoas. Então uma pessoa estava passando fome, ele ia lá e dava um prato de comida. E as pessoas falavam, olha, eu encontrei um cara encapuçado aqui, esse é com certeza o Sebastião. Aí passa um pouco, a outra pessoa estava precisando de comida, ou estava perdida na floresta e fala, olha, eu estava perdida e um cara encoberto, né, com um capuz, veio e me salvou. Então cria-se esse mito, né, como que se ele fosse um santo aí, o Dom Sebastião. Muito bem, fechado esse parênteses aí de que é essa guerra do Alcácer Quibir, acontece que esse casal, que era a Madalena e o Dom João, se separam, porque o Dom João tem que ir para essa guerra. A Madalena, que se vê sozinha, já que o marido foi para a guerra, acaba se apaixonando verdadeira por mais um personagem, que é o verdadeiro amor da vida dela, que é o Manuel de Souza Coutinho. O Manuel de Souza Coutinho, ele se encanta por ela, e inclusive eles têm uma filha junto, que é a Maria. Só que ela não sabe, tanto a filha, claro, quanto a Madalena, não sabem o paradeiro efetivo do ex-marido. Mas ela se entende viúva e começa então essa nova vida, esse novo romance, e para ela um romance agora verdadeiro. Agora, gente, o fato de trocar, se apaixonar, isso já seria um romance romântico, por um mute aqui. Mas o que é bem romance romântico ao extremo é o desfecho dessa obra. Porque imaginem vocês que eles estão numa igreja, exatamente no momento em que eles vão batizar essa Maria, e aí no meio do batismo, olha que hora que tá em cima do altar, a Maria, a Madalena e o Souza Coutinho, quem entra? O Dom João. O Dom João entra voltando aí dessa guerra anos e anos depois, doido da vida, porque a mulher dele se casou com outra pessoa e já tem inclusive uma filha. E aí ele volta ao direito de querê-la de volta, né? Fala, não, você é minha esposa, você tem que ficar comigo. E aí esse é um impasse, gente, olha o tanto que isso é meio que absurdo. A Maria, que é essa menina que está sendo batizada, começa a sofrer uns espasmos, começa a sofrer, fica mal, é até engraçado, por isso que a gente fala que no romantismo ou você ri ou você chora, e essa menina simplesmente, pá, morre em cima do altar. A morte dela é simbólica porque é como se fosse a morte de um pecado, né, entre os dois ali. Mas a Madalena verdadeiramente ama o Souza Coutinho. E aí ela decide não voltar com o marido. Mas para não voltar com o marido, ela prefere ser freira a ter que viver sem o amor verdadeiro dela. Então ela não volta pro Dom João, ela se transforma em freira. E aí o Manuel de Souza Coutinho também vai se dedicar a essa vida clériga e vai se transformar em um frei. Por isso o nome da obra, Frei Luís de Souza, porque ele muda o seu nome, mantém o sobrenome e se transforma aí nesse frei. Então aí, mais uma vez, eu não posso ficar com a mulher que eu amo, eu prefiro a morte, eu prefiro enlouquecer, eu prefiro virar padre a ter que passar uma vida inteira sem a pessoa que eu amo. Muito bem? Essa, então, é a segunda obra que a gente vai discutir hoje, mas vamos agora para um esquema para quem gosta de anotar aí, deixar tudo organizado. Pessoal, para quem gosta aí de anotar e deixar isso num esquema, coloquei aqui para vocês, então, essa obra Frei Luís de Souza, tá? Do Almeida Garré. É importante que eu destaquei aqui também que ela é dividida em 3 atos, falei que é um texto dramático, ela vai recuperar um passado histórico e um amor trágico por conta aí tanto da morte da Maria, quanto a dedicação da Madalena e do Manuel de Souza Coutinho à vida religiosa. Um único detalhe que eu tô vendo agora é que essa Maria Madalena, esse pauzinho que ficou parecendo que ela é filha do Dom João, e não, ela é filha do Manuel de Souza Coutinho, tá? Então aqui,
Em resumo a história, a Madalena era casada com o Dom João, ele vai pra guerra, ela acaba se casando de novo com o Manuel de Souza Coutinho e tendo uma filha. Quando o Dom João volta, a Maria morre no altar, a Madalena e o Manuel se dedicam à vida clérica. Dramático, né? Usurpadora, não? Preparem-se para a próxima, galera. A gente segue, então, para Eurico, o presbítero. Essa história, como eu bem desenhei aqui nesse emotion, tem como o problema, né, o conflito dessa história, porque o Henrico é um cara pobre e a Ermengarda é uma mulher rica. Então, o que separa esse amor é o dinheiro. O Eurico se encanta pela Ermengarda, a Ermengarda também está apaixonada por ele, mas a família da Ermengarda não quer que ela se case com um cara pobre. E aí o Eurico, quando percebe que ele não vai poder ficar com ela, ele vai ligar, acionar os contatinhos dele, dar uma olhada no Tinder ou coisa do gênero? Não. Ele prefere ficar sozinho, ele prefere fazer qualquer outra coisa do que viver uma vida sem ter a Ermengarda. E aí o Eurico, pessoal, vai acabar se transformando em presbítero. Presbítero, para quem fugiu aí da catequese, é tipo um cargo da igreja. Tem o padre, presbítero, não sei a hierarquia, mas é alguém que trabalha lá na igreja. Então o Eurico vai se transformar nesse presbítero, nesse cara dedicado à vida religiosa. E além disso, durante as noites, ele se transfigura aí nesse cavaleiro negro, quase que como um Zorro. Claro que não é o Zorro, gente, o Zorro é espanhol, mas só para ter uma noção. Ele vai se transformar nesse cavaleiro negro que vai durante todas as noites salvar pessoas indefesas. Então ele coloca uma máscara mesmo e sai pelas ruas para cuidar das pessoas que estão passando por algum problema. Acontece que nesse dia que ele sai, um desses dias, ele encontra a própria Ermengarda sendo capturada por uns mouros. Mouros é como se fossem uns cavaleiros que estão invadindo ali aquela região. E aí ele sozinho vai atrás da Ermengarda e consegue matar, sei lá, 6, 7, 8 mouros e pegar a Ermengarda nos seus braços. Só que quando ele encontra a Ermengarda nos braços, ele percebe que ele não pode viver mesmo sem ela. Porque agora ele já fez o voto do celibato e agora ele entende que ele não vai poder voltar para Ermengarda de maneira nenhuma. Então, depois de ter conseguido matar todos aqueles caras sozinhos, ele solta a espada e vai caminhando em direção aos outros como se ele tivesse se entregando mesmo para a morte, né? E aí o final da Ermengarda, vou até ler aqui para vocês. Quando a Ermengarda acabou de cantar, ficou um momento pensando. Depois, repentinamente, soltou uma dessas risadas que fazem eriçar os cabelos. Tão tristes, soturnas e dolorosas são elas. Tão completamente exprimem irremediável alienação de espírito. A desgraçada tinha de feito enlouquecido. Então, ele morre e ela enlouquece. Nossa, Paty, mas muito drama, não? Bem novela mexicana, né? Eu não posso ficar com quem eu quero, então eu prefiro a morte. Eu prefiro o celibato. Eu prefiro qualquer outra coisa a ter uma vida sem ela. Só um detalhe importante, gente. Vale entender que é uma morte, mas é uma morte em nome do amor. A gente termina a aula de hoje com Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, mas não numa ordem de que menos importa, muito pelo contrário. Essa, sem sombra de dúvida, é a obra mais famosa do romantismo em Portugal. E, gente, é uma história que para qualquer um vale a pena ouvir, seja para rir, seja para chorar. Primeiro eu quero destacar para vocês que essa obra ela se parece muito com um romance, com um teatro de um teatrólogo, de um dramaturgo muito famoso no mundo, que é o Shakespeare. Lembrem que história é essa, em que a gente tem aqui duas pessoas de famílias muito ricas, mas de famílias rivais que se apaixonam. Tô falando, claro, de Romeu e Julieta, que Shakespeare vai escrever, mas aqui a gente fala que ele é uma versão do Romeu e Julieta, porque a história se parece demais, vocês vão perceber essas semelhanças. O Camilo Castelo Branco vai contar a vida pra gente da Teresa de Albuquerque, e vejam só os nomes, agora a gente já tem esse sobrenome como peso, né? E o Simão Botelho. Então, Simão Botelho e Teresa de Albuquerque são de famílias ricas que se apaixonam, mas são de famílias rivais, ou seja, eles não poderiam ficar juntos. Mas, obviamente, que é daí que vai nascer todo o conflito da história. O que acontece? A família da Teresa não quer que ela fique junto com ele e vai tentar de tudo separá-los e quer que a Teresa se case com um primo, que é o Baltazar.
O Simão, por sua vez, ele tá tão apaixonado pela Teresa que um dia eles estão no mercado e ele percebe que o primo, né, que esse Baltazar, tá meio que forçando a barra com a Teresa. E aí ele chega louco naquela situação e acaba matando o Baltazar. Ou seja, se a família da Teresa já não queria que eles se casassem antes do primo morrer, imagina agora que o Simão matou alguém da família deles. Claro que esse romance não vai ser aprovado pela família. A família do Simão tem muito dinheiro e vai arrumar uma maneira do Simão tentar se esconder até a poeira baixar. Mas é óbvio, gente, que nós estamos falando de um herói do romantismo. Então ele não vai ser um cara que vai ficar escondido por muito tempo. Mas em contrapartida, a família da Teresa vai levá-la a um convento. Então vai separar esses dois fisicamente mesmo. O que acontece é que o Simão vai para casa de um ferreiro. E na casa desse ferreiro tem uma outra personagem importante que é a Mariana. A Mariana vai ajudar o Simão nas trocas dessas cartas, porque o Simão escreve as cartas e pede para que a Mariana leve ao convento, sem que, obviamente, a família saiba que foi ele quem enviou. E a Mariana começa a fazer isso, só que a Mariana se apaixona pelo Simão. E o amor dela é tão verdadeiro por ele que ela simplesmente podia rasgar essas cartas e nunca entregar, mas não. Ela leva todas as cartas, entrega todas as cartas e ela vai cada vez mais se apaixonando pelos textos, pelas cartas que ele escreve para outra, que é para Teresa. Bom, como eu disse para vocês, o Simão não vai ficar escondido por muito tempo. Então o que acontece? O Simão sai, se entrega e vai pagar aí as consequências desse assassinato, que é ser levado, né, que é ser exilado por um tempo. Quando ele tá nesse navio, e aí acho que é a cena ápice desse momento, quando ele tá aí nesse porto, nesse navio para ser exilado, aparece lá na colina, no alto, no mosteiro, né, nessa igreja, a Teresa com um lencinho abanando pela janela. Então olhem a cena, o Simão tá saindo daquele barco e a Teresa tá lá no convento abanando um lencinho branco, mal da vida, chorando até. A Teresa começa a chorar tanto, que chega a ser quase que engraçado essa cena, e ela começa a passar mal do quê? Passar mal de amor. E aí ela solta esse lencinho lá da torre do convento e o Simão, que tá lá no meio do barco, no mar, percebe esse lencinho caindo. E quando ele vê esse lenço caindo, ele entende que a Teresa morreu. E aí ele vai passar toda essa viagem sofrendo por conta do amor da mulher que ele ama. Pensa, ela morreu por minha causa. E ele vai acabar adoecendo e morrendo também. Se já não fosse trágico ou cômico ao mesmo tempo, a gente ainda tem um desfecho um pouquinho mais Paola Bracho, sabe? Usurpadora. Por quê? Porque no meio desse barco, quem está lá é a Mariana também, aquela que trocava as cartas. E a hora que ela vê que a tripulação tá pegando o corpo, já morto, do Simão e jogando esse corpo ao mar, a Mariana se agarra ao corpo do Simão e cai com ele ao mar. Então a cena final do livro é exatamente essa. O mar, o corpo do Simão, a Mariana agarrada a ele e as cartas que o Simão tinha escrito aí pra Teresa, todas boiando aí por esse navio. Né? Por esse navio não, por esse marzão aí de Deus. E aí a gente percebe esse desfecho absolutamente romântico. Por quê? A protagonista é uma donzela frágil, o protagonista é um forte homem que luta por ela, que tem ciúmes, etc. Ele é um grande provedor, né? Essa visão. A ideia que vale para os três aí, né? Se eu não posso ficar com a pessoa que eu amo, então eu prefiro a morte. E vale mais uma vez reforçar. Eles morrem de quê? Eles morrem porque caiu ao mar? Morrem por conta do lenço? Não, eles morrem de amor. Essa a justificativa. Pessoal, vou deixar aqui um esqueminha agora para quem gosta de anotar e para a gente finalizar então a nossa aula. Muito bem, pessoal. Aí o esquema para quem gosta de anotar, a gente fala de um narrador em terceira pessoa, né? Mas que tem participações às vezes de primeira, mas é um narrador onisciente de qualquer forma, tá? Ele é dividido em 20 capítulos. Capítulos é bom, né? Capítulos. E a gente fala que ele é um livro ultra romântico no sentido de que a morte acompanha aí essa narrativa, sim?
Mais uma coisa aqui que eu quero destacar antes da gente encerrar, esse aí é o esqueminha, todo mundo já viu, o João da Cruz é o pai da Mariana, né, o ferreiro. Do outro lado, o Baltazar, que é o primo. Tadeu é o pai da Teresa e Domingos Botelho, que são os dois ricos, né? E o Domingos Botelho, o pai, então, de Simão Botelho. Essa história aí é parecida muito mesmo com Romeu e Julieta, assim. Pra gente encerrar, olha só, não vou ler o trecho todo, vale a pena aí pra quem quiser depois. Aqui a gente percebe que ele tá, o Simão tá no barco, ó. E ao mesmo tempo atracou a nau um bote que vinha pobre de Viseu, chamado Simão. Foi ele ao portá-lo e estendendo o braço, a mendiga recebeu o pacotinho das suas cartas. Então ele está recebendo as cartas da Teresa. Reconheceu ele que a primeira não era sua, pela lisura do papel, mas não a abriu. Ouviu-se a voz de levantar âncora e largar as amarras. Simão encostou-se à armadura da nau com os olhos fitos no mirante. Então ele tá lá com as cartas, chateado porque ele tá indo embora e olhou fitos, né? Olhos fitos aí no mirante. E olha o que ele viu. Viu agitar-se um lenço e ele respondeu com o seu aquele aceno. Desceu a nau ao mar e passou a fronteira ao convento. Distantemente, Simão viu um rosto e uns braços suspensos de reixas de ferro. Mas não era Teresa aquele rosto. Seria antes um cadáver que subiu da clausura ao mirante, com os ossos de carinchada ainda das herpes da sepultura, tá vendo? Ele viu o lenço balançando, aí ele olhou e falou, gente, mas não pode ser a Teresa, olha o tanto que ela tá mal, olha o tanto que ela tá doente, né? E aí ele continua. De repente, aquietou-se o lenço, tá vendo? O lenço parou de balançar, que se agitava no mirante, e entreviu Simão um movimento impetuoso de alguns braços, e o desaparecimento de Teresa e o vulto de Constança, que era a mulher que ajudava ela lá no convento, que ele divisara mais tarde. Ou seja, ela parou de balançar esse lenço e ela sumiu, ou seja, ela caiu ali naquele momento. Vejam esse recorte. Então, ele tá no barco, ela acabou de morrer lá no convento, e olha o desfecho da Mariana. Viram a Mariana um momento bracejar, não para resistir à morte, mas para abraçar seu cadáver de Simão, que de uma onda lhe atirou aos braços. O comandante olhou para o sítio de onde Mariana se atirava e viu, enleado no cordame, o avental e a flor da água, um rolo de papéis que os marujos recolheram na lancha. Eram como, sabem, as correspondências de Teresa e Simão. Ai, gente, me desculpem, não sei vocês, mas eu acho um máximo essa história. Ela é bem novela mexicana, mas ela é deliciosa de ouvir. Bom, não preciso nem destacar para vocês tudo que nós temos aqui do romance romântico. E a gente finaliza, assim, essa nossa aula, para na semana que vem a gente continuar um pouquinho sobre o romantismo no Brasil, ok? Gente, beijo para vocês e até semana que vem!